Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Everaldo Júnior, sou técnico agropecuária, faço parte da equipe de assistência técnica e extensão rural do Instituto Mãe Terra. E nessa videoaula de hoje eu vou estar explicando para vocês noções básicas de implantação de apiário, com abelhas Apis mellifera, que são abelhas com ferrão. Nessa videoaula eu vou estar explicando para vocês algumas noções da colmeia, falar um pouco sobre colmeia, os compartimentos que compõem a colmeia. Vamos falar de segurança, de EPIs necessários, EPIs adequados. Vamos falar das ferramentas necessárias para a atividade. Vamos falar do local de implantação, distância de segurança recomendada, distância entre caixas. Então, várias dicas aí importantes para o sucesso da sua apicultura, para o sucesso do seu apiário. Então fique comigo nesse vídeo. Noções básicas para a implantação de apiários com abelhas Apis mellifera, que são abelhas com ferrão. Antes de falarmos sobre a instalação do apiário, vamos falar um pouco sobre a colmeia, que é onde são colocadas as abelhas, onde elas produzem o mel aí. No Brasil, a colmeia adotada para a exploração apícola pela Confederação Brasileira de Apicultura, a CBA, é a Longstrom, cujas medidas oficiais devem ser respeitadas. Como vocês podem ver na imagem, pessoal, essa aí é uma colmeia Longstrom, é uma colmeia americana, é bastante utilizada não só no Brasil, mas em todo o mundo, pela ótima adaptabilidade das abelhas, e a facilidade para o apicultor, no manuseio. Os principais componentes, da colmeia é aí as caixas, como vocês podem ver aqui na imagem, o quadro com a cera e a tela excluidora. As caixas têm duas funções aí na colmeia. A primeira, que é essa caixa de baixo aqui, ela se chama caixa ninho, que é onde a abelha rainha vai fazer a postura, vai colocar os ovos para as futuras crias, as futuras abelhas. E a segunda função é a caixa melgueira, que é onde é colocado o mel, onde é estocado o mel pelas abelhas. E dentro das caixas vão aí o quadro com a cera, como vemos aqui na imagem, pessoal. Tanto na caixa ninho quanto na caixa melgueira, que é onde as abelhas vão puxar aí nos quadros com a cera os favos, para a colocação aí do mel e também para a colocação aí da postura da rainha, Vai ser aí dois tipos. Aqui embaixo, na caixa ninho, as abelhas vão puxar aí através desse quadro com a cera os ninhos para a colocação aí dos ovos. E na parte de cima, as abelhas vão puxar aí os favos onde são colocados mel. E lembrando que em cada caixa dessa são colocados aí 10 quadros com cera aí, igual a essa aqui da imagem. Vocês podem ver aqui. E entre a caixa ninho e a caixa melgueira, entre essas duas caixas, é colocada aí, a tela excluidora, justamente para evitar que a rainha coloque ovos nessa parte de cima aqui, da caixa melgueira, porque se ela colocar ovos aí, o seu mel pode sair um mel impuro, cheio de coisas, cheio de impurezas, Quando passar lá os quadros na centrífuga, vai ter uma mistura aí de ovos, de crias. Então, é recomendado que coloque essa tela excluidora para evitar que a rainha coloque ninho em cima do mel, para o seu mel não ficar um mel impuro. Então é recomendado que coloque aí essa tela excluidora. Vemos aí na imagem, a ilustração de uma colmeia dividida em partes, para vocês entenderem melhor. Como vemos aí na imagem, número 1 é a parte de cima, é a tampa, que é para proteger a colmeia de chuva, de sol,
Número 2 é uma proteçãozinha, uma tela de proteção, que é colocada aí em cima do número 3, que é a melgueira, que é onde as abelhas colocam o mel, né? O número 4 é a tela excluidora. E o número 5 é a caixa ninho, né? E a número 6 é o pé aí de apoio das caixas. Os equipamentos de proteção de um apicultor é o macacão, a máscara, botas e luvas, né? Como vemos aqui na imagem, o macacão, que é esse equipamento aqui, que é essa roupa aqui que cobre todo o corpo, né? A bota e a luva. Esses são os equipamentos de proteção aí de um apicultor. E lembrando que seja branco, porque se for uma cor muito escura, as abelhas elas ficam mais agressivas. Então é recomendado que você compre aí um material branco, né? E lembrando, pessoal, que esses materiais devem ser mantidos limpos, né, em perfeito estado de conservação, guardados em local livre de contaminantes como pesticida, combustível, fertilizante, entre outros materiais tóxicos, né, para a gente não estar aí levando contaminantes para a nossa abelha, para a colmeia. Lembrando que esses equipamentos são insubstituíveis na vida de um apicultor. Além dos equipamentos de proteção, os utensílios apícolas é fundamental para um bom manejo na apicultura, né? Os mais utilizados e mais recomendados aí é o fumigador, a faca, a vassourinha, o formão, o alicate. Essas ferramentas, elas são imprescindíveis na vida de um apicultor, né? Para estar manejando aí de forma correta e eficiente o seu apiário, né? Outra coisa importante, pessoal, é que esses equipamentos são de uso exclusivo da apicultura, né? Nada de estar utilizando esses materiais fora da atividade, né? Para não estar trazendo contaminantes, né? Algum fungo, alguma bactéria para as suas abelhas, né? Para a sua colmeia. Então é importante que esses materiais sejam de uso exclusivo para a apicultura, sejam mantidos limpos e guardados em locais livres de contaminantes, né? Para aí não estar levando doença ou levando alguma coisa de impureza para as suas abelhas, né? Sua colmeia. Material utilizado para queima no fumigador, né? Para quem não conhece, esse equipamento aqui é o fumigador, né? Ele é o melhor amigo do apicultor, que é onde o apicultor vai estar fazendo a fumaça, onde vai estar amansando aí as abelhas. Mas o processo que acontece, pessoal, é que quando a gente joga a fumaça na casa das abelhas, ela pensa que a colmeia está pegando fogo. E a primeira coisa que elas fazem é encher o abdômen, né, encher a barriga de mel, né? E com esse processo de encher a barriga, de encher o abdômen, elas ficam mais lerdas, né? E até para ferroar, não ferroa com gosto, né? Não ferroa 100%. Porque como o abdômen dela vai estar muito cheio, né, ela vai perdendo a capacidade de ferroar. Por isso que a gente fala que as abelhas elas ficam mais mansas, né? Mas é por isso. O material utilizado, né, para a queima no fumigador, ele deve ser de origem vegetal e livre de contaminantes, devendo proporcionar uma fumaça fria, densa e sem cheiro forte, né, para não prejudicar as abelhas. Sugere aí o uso de serragem, raspa de madeira, raspa de gravetos ou gravetos, bem pequenos, né, casca de árvores, desde que isentos de materiais tóxicos, né, como verniz, óleo queimado, né, não utilizar madeira com óleo queimado, não utilizar pano para fazer essa fumaça. Então, tem que ser materiais aí de origem vegetal e materiais aí livres de contaminantes tóxicos, né, para a gente não estar aí matando nossas abelhas. Agora, na hora da implantação do apiário, o local é um fator determinante para o sucesso daí da sua atividade, né? Então é importante aí que o local do apiário seja bem estudado pelo apicultor, né? Para depois ele não ter aí dor de cabeça na hora de estar manejando o apiário. Então o acesso ao apiário deve ser aí fácil, permitindo o transporte de materiais e de abelhas sem dificuldades. Isso vai permitir a maior fluxo de atividades no campo e diminuir risco de acidentes no trabalho com as abelhas, né? Então é recomendado que esse local tenha pelo menos acesso de veículos, né?
seja veículos como moto, como tração animal, mas que tenha acesso fácil, né, para quando a gente estiver manejando as caixas, manejando as abelhas, né, facilitar aí o serviço, facilitar o trabalho. Um fator importante, na hora que o apicultor for instalar, né, o seu apiário, que ele deve levar em conta é a distância de segurança recomendada, né? O apiário ele deve estar a uma distância mínima de 300 a 400 metros de casas, escolas, estradas e criatórios de animais, né, para garantir a segurança das pessoas e dos animais. Outra coisa importante é a distância entre apiários, né? Em regiões com um relevo pouco acidentado, né, em regiões que tem aí planícies, né, que são planas, que não tem muito morro, recomenda-se aí essa distância entre apiários de 3 km um do outro. Caso o terreno for um terreno cheio de morro, né, se for um local onde tem muito morro, essa medida pode ser diminuída de 1 a 2 km de apiário para o outro. Para a apicultura migratória, a distância pode ser menor, em função da permanência das colmeias apenas durante o período da florada. Agora uma dica importante: distribuição das colmeias no apiário. A colmeia ela deve estar sob cavaletes individuais a uma altura de 40 a 50 centímetros do solo, né, para evitar aí o surgimento de doenças e de ataques de pragas, né, ou de algum predador. Outra coisa importante, que elas devem estar distantes entre si, né, uma caixa da outra, de no mínimo 2 metros, né, e também para facilitar na hora do manejo. Recomenda-se que nos apiários fixos não ultrapasse a quantidade de 30 colmeias por área, né? Apiários fixos aí, como vemos aqui na imagem, não pode ultrapassar aí 30 colmeias por área, né, que é o limite aí de população das abelhas em apiários fixos. Outro fator importante que o apicultor deve levar em consideração na hora da instalação do apiário é a disponibilidade de água, né? É recomendado e essencial que tenha água para a manutenção da vida das abelhas, porque elas precisam da água para estar produzindo mel. Então a fonte de água deve estar em uma distância de pelo menos 300 metros do apiário. Quando isso não é possível, o apicultor ele deve disponibilizar bebedouros artificiais. Então ele deve fazer locais com água para a abelha poder pegar a água para levar para o apiário, né, além de água para beber. Além da disponibilidade de água, outro fator importante, né, na escolha do local do apiário é a flora apícola, né? O local ele deve ser rico em plantas fornecedoras de néctar e pólen, que é a matéria-prima para a produção do mel. O apiário deve estar o mais próximo possível das floradas, para facilitar o trabalho de coleta de alimentos das abelhas, contribuindo dessa forma para a melhoria da produção do mel. Então, flores para as abelhas aí é fundamental. Então, é importante que na hora que o apicultor for escolher o local, escolha um local que tenha muita florada, né, para estar aí gerando o mel da segurança para pessoas. O apiário deve estar cercado, se possível, e com placas que indiquem o perigo de ataque de abelhas. Então, você apicultor, na hora que for colocar lá suas caixas, né, for instalar o seu apiário, recomendado que você coloque placas de identificação de perigo, né, para pessoas não passarem lá e ter aí um acidente com as abelhas. Então, é importante que coloque essa placa de segurança, né, para conscientizar as pessoas a não irem no local para não se ferirem, né? Não ter acidentes. Agora, uma atenção, né, que o apicultor deve ter na hora da implantação do seu apiário é que, se ele estiver em áreas de agricultura intensiva, onde se faça o uso frequente de agrotóxicos, deve existir aí uma boa interação entre o apicultor e o agricultor, para que os produtos utilizados e os momentos de aplicações sejam informados, possibilitando o manejo adequado e a preservação das abelhas, evitando os riscos de contaminação dos produtos apícolas e evitando aí a morte das suas colmeias, né, do seu apiário.
Esse cuidado são imprescindíveis para uma produção segura, tanto na apicultura fixa quanto na apicultura migratória. Então é importante que se você mesmo for um agricultor, né, que utiliza produtos que utiliza agrotóxicos, recomendado é que se você for um apicultor, né, que utiliza agrotóxicos, o recomendado é que você escolha entre as abelhas ou a agricultura. Então, caso você tenha aí perto da sua apicultura, né, da sua instalação, do seu apiário, algum agricultor que utilize produtos tóxicos, recomendado é que vocês aí tenham uma interação boa, né, para que você não prejudique e não perca as suas abelhas. Bom, essa modalidade visa dar continuidade ao nosso serviço de assistência técnica, que teve aí que dar uma paradinha aí devido à pandemia. Mas as nossas atividades agora serão ministradas através de plataformas digitais. Aí na imagem, como vocês podem ver, temos aí os nossos endereços eletrônicos, caso você tenha alguma dúvida e queira entrar em contato conosco. Até mais, fique com Deus.